Boa noite, nós iremos apresentar hoje sobre gliconeogênese. Os integrantes do nosso grupo são Inara dos Santos, Fabiana Zumpano, Samuel Cardoso, Natália Milani, Célia Tertuliano e Lucas Mercante. Bom, para que vocês compreendam melhor o que seria a gliconeogênese, nós vamos explicar a etimologia da palavra. Primeiro, glico vem da palavra açúcar, neo da palavra novo e gênese faz referência à criação. Então, seria, neste caso, a criação de novos açúcares. A gliconeogênese é um processo metabólico, através do qual o corpo produz sua própria glicose a partir de fontes que não são os carboidratos. Nesse processo, a gliconeogênese, a glicose, que é o combustível necessário para o nosso corpo, ele pode ser produzido através das proteínas, que são os aminoácidos, do lactato dos músculos ou do componente glicerol, que provém dos ácidos graxos. Por que isso ocorre? Nosso corpo possui esse mecanismo porque nossos níveis de glicose no sangue devem ser mantidos dentro de uma determinada faixa para que nós tenhamos uma boa saúde. As principais vantagens desse processo estão ligadas ao fato do organismo precisar manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, mesmo na ausência de ingestão de alimentos, que contenham carboidratos ou açúcar. Então, sem a gliconeogênese, você não poderia viver por muito tempo, especialmente sem comida. Então, ela faz a manutenção da vida. Já que seu corpo precisa ter um nível estável e constante de glicose para manter seu cérebro e glóbulos vermelhos funcionando. Se você decidir fazer um jejum, ou mesmo se você começar uma dieta cetogênica ou low carb, então a sua ingestão de carboidratos irá diminuir. Para compensar essa diminuição de açúcares em sua dieta, o fígado passará a produzir a glicose que o sangue precisa ao quebrar o glicogênio armazenado em seus músculos e no seu fígado. Esse processo é chamado de gliconeogênese. Muitas reações parciais da gliconeogênese são catalisadas pelas mesmas enzimas ativas na glicólise. Outras enzimas são específicas da gliconeogênese e são sintetizadas por demanda sob influência do glucagon e também do cortisol. A energia necessária para a gliconeogênese, sob condições de jejum, ela é obtida principalmente através da oxidação dos ácidos graxos. A síntese da glicose, a partir do piruvato, utiliza várias enzimas da glicólise. 3 reações da glicose são essencialmente irreversíveis, que, como nós já vimos, são aquelas que têm o gás de ATP, não podendo ser usadas na neoglicogênese, sendo essas hexoxiquinase, fosfofrutoquinase e piruvatoquinase. Essas 3 etapas são contornadas por um conjunto alternativo de enzimas. Durante o jejum, toda a glicose deve ser sintetizada a partir de precursores não glicídios. A maioria dos precursores deve entrar, então, no ciclo de Krebs em algum ponto para ser convertido a oxaloacetato. O oxaloacetato é o material de partida para a gliconeogênese. É utilizado para isso, então, os precursores não glicídios, que são lactato, glicerol e aminoácidos. Eles são transformados em piruvato ou entram na forma de intermediários, oxaloacetato e dihidroxiacetona fosfato. Já com os aminoácidos, eles são precursores da glicose sanguínea ou do glicogênio hepático, porque podem ser convertidos em piruvato ou intermediários do ciclo de Krebs. Nesse momento, então, apenas a leucina e a lisina não fornecem carbonos para a síntese de glicose. Bom, agora referente ao glicerol, acontece uma mobilização do triacilglicerol do adipócito pelos hormônios adrenalina e o glucagon. Os ácidos graxos e o glicerol são liberados para a corrente sanguínea. O glicerol é captado pelo fígado e o glicerol-quinase, que é uma enzima presente apenas no fígado, também atua ali, formando, então, intermediários da via glicolítica. Importante nós sabemos também que a gliconeogênese e a glicose são reguladas reciprocamente. Os hormônios são insulina e glucagon, que atuam junto, e o cortisol e a adrenalina também atuam junto. A insulina ativa a glicogênio-sintase e induz várias enzimas da glicólise. Ao mesmo tempo, a insulina também inibe a atividade de enzimas da gliconeogênese. Por outro lado, o glucagon é o oponente da insulina, tem um efeito oposto. Ele induz enzimas da gliconeogênese e acaba reprimindo a glicólise. A adrenalina age de modo semelhante.
O cortisol induz todas as enzimas-chave da gliconeogênese. Ao mesmo tempo, induzem as enzimas da degradação de aminoácidos e levam à formação de precursores da gliconeogênese. Para que vocês compreendam melhor o que é a gliconeogênese, nós preparamos um resumo, isso mesmo, resumo. Bom, então vamos lembrar que a gliconeogênese é a síntese de glicose a partir de compostos que não são carboidratos. Sua importância é grande, pois algumas células do organismo utilizam basicamente glicose como fonte de energia. Podemos citar, então, o cérebro e as hemácias. Por isso, a concentração de glicose não pode diminuir no sangue nunca. Isso é um dos motivos pelo qual a gliconeogênese existe, já que enquanto dormimos não nos alimentamos e não existem fontes de carboidratos disponíveis para a glicose suprir a necessidade constante desse tipo de célula. O glicogênio dos músculos é utilizado somente neles, e o do fígado sustenta os níveis séricos normais por apenas um dia em jejum. O corpo pode gerar glicose a partir de glicerol, lactato e dos aminoácidos, que lembre-se, com exceção da leucina e da lisina. Sabemos então que a gliconeogênese converte piruvato em glicose. Os precursores não carboidratos da glicose elas são inicialmente transformados em piruvato, ou eles podem também entrar na via na forma de intermediários, como o oxaloacetato e o dihidroxiacetona-fosfato. Quando a gente fala de lactato, a gente sabe que ele é formado pelo músculo esquelético quando a velocidade da glicólise excede a do metabolismo oxidativo. O lactato é prontamente convertido em piruvato pela ação da lactato desidrogenase. Já os aminoácidos provêm da degradação das proteínas dos músculos esqueléticos durante a inanição ou da dieta em estado alimentado. Relativo ao glicerol, ele pode entrar na via da gliconeogênese ou da glicólise, convertido em dihidroxiacetona-fosfato. A enzima glicerol quinase fosforila o glicerol e produz glicerol-fosfato, com o gasto de 1 ATP. Posteriormente, a molécula de glicerol fosfato é convertida em dihidroxiacetona-fosfato pela enzima glicerol-fosfato desidrogenase, com a formação de 1 NADH+. O principal local da gliconeogênese é o fígado, com um pequeno percentual ocorrendo nos rins, mas também ocorre alguma gliconeogênese no cérebro, no músculo cardíaco e também nos músculos esqueléticos. Por fim, é preciso lembrar que a gliconeogênese não é o inverso da glicólise, pois existem 3 etapas da glicólise que são reações reversíveis para que o piruvato chegue ao estado de glicose. As outras 7 reações da glicólise que formam o piruvato são reversíveis e, por isso, o organismo não precisa tomar desvios para realizá-las. Sendo assim, somente ocorre de maneira contrária na gliconeogênese.